Acho que agora vai. Grande, grande. Agora vai, meu querido. Você entendeu o que estava acontecendo, não? Não, não entendi. Não Eu entendi. acho que quando você fixa o tema antes de compartilhar, ele não dá opção de compartilhamento. Doideira? Não Agora, sabia disso, não. agora, você, agora você pode fixar o tema aí, se você quiser. Tá bom. Quando você começar a falar, eu fixo o tema. Tá, Vamos então eu lá. quero pedir desculpa para você e para todo mundo aqui. Eu tô que nem louco tentando. Mas deu certo, deu certo. Deu Pô, a certo, barba deu tá certo. bonita, viu, cara? A minha também tá Gostou, velho? bonita. A Gostou? nossa, pô, Bad Boys, pô. Tá desarrumada, mas vamos lá. Bad Pessoal, bom dia Boys. a todos novamente. Estou aqui com meu amigo de muitos anos, companheiro de jornada. Nós somos desbravadores aí do ensino jurídico à distância. Estamos juntos aí há 16 anos, talvez 16, 17 anos. 17 anos. Um gigante do direito brasileiro. Talvez o professor de penal e processo penal mais conhecido do Brasil, mais influente, provavelmente, do Brasil, autor de inúmeros livros, um grande amigo, uma grande figura, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Rogério Sanches Cunha. Enfim, para apresentar o Rogério é completamente desnecessário. E a gente hoje vai conversar, eu convidei o Rogério para a gente conversar sobre um livro que ele publicou esse ano, que é o Pacote Anticrime. Não sei se ele está aí com o livro na mão. Mostra aí para a galera, que é um livro que trata Esse da nem lei. Esse está fechado ainda. tá fechado, fechado. É um livro que trata da famosa lei de Natal, a lei natalina, pacote anticrime, um conjunto de medidas que praticamente transformou o processo penal e o direito penal brasileiros, mais o processo penal do que o direito penal, pelo menos na minha visão. Quase que uma nova legislação processual penal que foi instituída no Brasil, e com muitas interações com o processo civil. Daí porque essa nossa conversa hoje. De que modo essa lei ela interagiu no sentido de beber de algo, de coisas do processo civil, e de que modo ela interage, portanto, dela para frente, com o processo civil, inspirar o processo civil. Então há uma mão e contramão aí interessante. É provável que a lei tenha buscado elementos na dogmática do processo civil para aperfeiçoar o processo penal, e é muito provável que essa lei venha aperfeiçoar o processo civil, numa espécie de contramão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou levantar uma bola, aí passa a palavra para o Rogério fazer a apresentação dele, falar, e a gente começa a nossa conversa. E quando eu passar para ele, eu anoto o tema da aula e fixo o comentário. Minha primeira provocação, Rogério, e aí eu passo a palavra para você se apresentar e começar a desenvolver a nossa conversa, qual é a sua posição histórica sobre as relações do processo civil e processo penal? Uma pequena introdução para entrar na dogmática lá do pacote de crime. Eu, particularmente, sempre fui muito favorável a esse diálogo, esse vai e volta. Eu gosto muito de muitas coisas do processo penal, de construções muito interessantes do processo penal, como, por exemplo, a construção das provas ilícitas, a proibição de prova ilícita, a dogmática da proibição de prova ilícita do processo penal se desenvolveu muito mais fortemente do que no processo civil, e eu gosto de trazer para cá isso. O conceito de indício, a valoração da prova testemunhal, são temas que sempre muito me agradaram no processo penal. Então eu sempre vi com muito bons olhos, eu não tenho nenhum problema nesse diálogo, nesse vai e volta. E queria saber um pouco de você. Então, primeiro ponto aí para a gente começar. Agora eu vou Não, anotar vamos aqui. lá. Tá falando Vamos aí, lá. enquanto eu estou anotando Vamos aqui. lá, Fred. Eu quero, antes de mais nada, agradecer esse convite seu para participar desta live compartilhada, debatendo um tema importante. Aqui, só fazer uma referência que ela não tem como deixar de ser mencionada. Quando eu fui convidado pelo saudoso Luiz Flávio Gomes, em maio de 2003, para entrar no sistema satelitário, o sistema que já estava correndo há uns 3 meses, com você, com o Pablo e tal. O Luiz Flávio falou, assista a aula do Fred e Didier. E ele pediu para eu ir um dia numa unidade de... Assisti a aula, liguei para ele e falei, não, vamos fazer uma coisa? Vamos começar devagar.
Foi mesmo, não sabia essa história, não. Você nunca tinha me contado isso. Ele falou que eu tinha que assistir 3 aulas. A sua, a do Pablo e a do Sabag. E o primeiro dia que eu fui, era uma aula sua. Você sentava um pouco de lado na mesa, assim, conversando. E eu liguei para ele e falei, tudo bem, Luiz Flávio, eu topo o desafio, mas aos poucos. Eu ainda vou tentar fazer o que o Fred está fazendo, mas eu vou começar devagar. Foi muito legal. E aqui Pô, é que bom. importante fazer essa menção, porque você acabou sendo não uma inspiração de como começar, mas aonde eu iria tentar chegar. Fred, também acho importante mencionar para todos que estão aqui no seu canal, no seu Instagram, que esse livro, o Pacote Anticrime, que eu acabei prejudicando o meu Natal, meu Ano Novo, férias com famílias, etc. Um dos pontos, ou vários pontos, eu digo 3, 4 pontos muito importantes e que travam, acho que você também sofre isso, quando você vai escrever, partindo do nada, uma lei nova, ninguém escreveu, tal, tem pontos que você trava, tem pontos que você fica lendo, você conclui A, conclui B, conclui C, e você namora com todas as conclusões. E nesses 4 pontos, eu não sei se você está lembrado, eu estava nos Estados Unidos, eu te liguei. Claro, você lembro bem. lembra que eu mandei o WhatsApp? Te liguei e falei, Fred, 4 pontos importantes para eu poder acabar esse livro. Quais são? Falei, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e nós debatemos isso. Então, eu faço questão de mencionar isso para o povo, para responder a tua pergunta, para o povo perceber como um livro de processo penal, em 4 pontos nevrálgicos, eu consegui avançar conversando com um processualista civil. Então, isso é muito legal, respondendo a sua pergunta. Ada Peregrino Grinova, há muito tempo, já batia na tecla que nós deveríamos ter uma teoria geral do processo, efetivamente uma teoria geral do processo. Não só a Ada, mas principalmente a Ada. E no processo penal, quando nós pensamos no processo penal, que ainda é da década de 40, o processo civil não, nós já estamos no século XXI, processo penal do século XX, o processo civil do século XXI. Mas o processo penal vem recebendo várias alterações, vem sendo costurado, e essas costuras têm vindo muito do processo civil. Só fazer aqui uma lembrança rápida do artigo 315, o novo 315 do Código de Processo Penal, que fala das decisões motivadas e fundamentadas, cópia do processo civil, que tem uma digital imensa sua, óbvio. Olha que interessante, o processo penal que cuida tanto de decisões fundamentadas, o processo penal que trata da liberdade das pessoas e sempre bateu na tecla que a decisão deve ser fundamentada e motivada, não tinha um dispositivo que fosse tão rico quanto o do processo civil de 2000. Agora já tem. A lei de execução penal, Fred, a lei de execução penal, ela já caminhou como uma transição para uma teoria geral do processo. Tanto é que você vai na lei de execução penal, você não encontra os recursos típicos do processo penal. Apelação, recurso em sentido estrito. Qual é o recurso na execução penal? Isso porque a execução penal já é de 1984, Código de Processo Penal de 1940. Mas a execução penal já nasce nessa onda da teoria geral do processo. Qual é o recurso na execução penal? Agravo. Olha que interessante. Em 84, não se prende, o legislador não se prende ao rol de recursos típicos do processo penal. Ele já começa a caminhar para os recursos do processo civil na onda da teoria geral do processo. Chama agravo. Então, em resumo, eu sou absolutamente favorável a uma teoria geral do processo. Todos vão ganhar com isso e nós vamos parar de tornar o processo penal uma colcha de retalhos. Muito bom. E agora, começando a examinar aspectos que podem interagir bem entre processo civil e processo penal do pacote de crime, queria que você falasse um pouco sobre o regulamento da cadeia de custódia. Acho esse tema um tema muito, muito importante realmente o CPP agora passa a tratar disso. A cadeia de custódia pode tranquilamente ser aplicada ao processo civil, no meu modo de ver. Eu chego a dizer isso no volume 2 aqui. Tanto esse livro, o volume 2, quanto o livro de Rogério, hoje estão em promoção por conta dessa nossa live. Na parte de prova, do volume 2 do meu curso, eu
parte prova pericial, eu digo que o regramento da cadeia de custódia previsto no processo penal se aplica integralmente ao processo civil. Integralmente. E eu queria ouvir de você um pouco sobre a cadeia de custódia para o pessoal acompanhar e saber em que medida, se é que você já pensou nisso, Rogério, em que medida o uso da blockchain pode ser interessante para a cadeia de custódia. Não sei se você já pensou nisso, se já passou pela sua cabeça. O uso da plataforma blockchain como um registro incorruptível de um passo a passo, que a cadeia de custódia é um passo a passo. Então, se você o uso do blockchain pode dar ainda mais segurança à cadeia de custódia. O que você acha sobre isso? É que você já pensou sobre essa questão da blockchain? Legal, legal. Olha, essa questão é uma das questões que eu acabei, cadeia de custódia, falando em cadeia de custódia, que eu acabei extraindo conclusões e me permita aqui assumir, eu fui ousado nesse livro. Por quê? Mas fui ousado, mas não fui tonto. Liguei para algumas pessoas, aliás, para várias pessoas, para eles julgarem essa minha ousadia. Uma das pessoas foi você vai lembrar da conversa agora. Por quê, Fred? Porque quando nasceu a cadeia de custódia, eu assustei. Aliás, eu não sei se você está inteirado, mas o pacote anticrime, quando foi encaminhado ao presidente da República, nós tínhamos a informação de que o presidente da República vetaria alguns pontos. Que ele vetaria o juiz das garantias, que ele vetaria o sistema de regramento das provas, a cadeia de custódia seria vetado. Olha que interessante. E por que ele, em tese, vetaria juiz das garantias e a cadeia de custódia? Não podemos esquecer que o pacote anticrime veio com uma vacácio de 30 dias. E quando você pensa na mudança gerada pelo sistema do juiz das garantias e na mudança gerada pela cadeia de custódia em 30 dias, isso é uma doideira. Nas férias, né? 30 dias nas férias. 30 dias e nas férias. E nas férias, perfeito. Nas férias, no recesso forense. No recesso forense. Aí o que acontece, Fred? O presidente da República sanciona a lei deixando passar o juiz das garantias e deixando passar a cadeia de custódia. Bom, quando passou o juiz das garantias, a AMB rapidamente ingressou com uma ADI e conseguiu uma liminar. Junto com o juiz das garantias, passou um outro dispositivo que assustou o Ministério Público, ele mudou o 28 do Código de Processo Penal. Você sabe que o arquivamento do Ministério Público requer e o juiz homologa ou não homologa a promoção de arquivamento, se ele discorda, manda para o Procurador-Geral. O pacote anticrime mudou isso, falou, todo o arquivamento é dentro do Ministério Público, não tem mais juiz na história. E isso assustou o Ministério Público em termos de estrutura. O MP entrou com uma ADI, a CONAMP entrou com uma ADI e conseguiu a suspensão. Por que eu estou mencionando isso? Porque quando eu vi a cadeia de custódia, Fred, eu imaginava que associações de delegados, de policiais, associações iriam ingressar com medida parecida para suspender a cadeia de custódia. Porque em 30 dias não tem como a polícia técnica, científica, se aparelhar. E isso não aconteceu. Então, a cadeia de custódia, como está no Código de Processo Penal, ela está absolutamente vigente, está operando. Bom, e aí quando você lê o artigo 158A e letras seguintes, A, B, C, D, E, F, você assusta. Você vai encontrar uma série de etapas que correspondem a uma fase interna, uma série de etapas que correspondem a uma fase externa, e essas fases todas devem ser observadas. Observadas para que não ocorra o quê? Para que não ocorra prejuízo à prova. Então, a cadeia de custódia passou a ser algo imprescindível para que a prova seja efetivamente prova. E com detalhe, eles acrescentaram alguns crimes à cadeia de custódia, Fred. Por exemplo, se uma pessoa viola um ambiente isolado pela polícia técnico-científica, o violar o ambiente isolado já configura fraude processual, artigo 347 do nosso Código. Eu bato na tecla que precisa ainda do dolo, né? Não adianta eu entrar no local protegido e já responder, eu tenho que ter o dolo de destruir a prova. Bom, quando eu me deparei com isso, eu fiquei preocupadíssimo porque eu pensei o seguinte, a quantidade
de nulidades, a quantidade de imprestabilidade de prova vai ser absurda. Foi aí que eu cheguei à conclusão que eu etiquetei como ousada no começo da live. Eu cheguei assim, que eu cheguei e conversei com você. Eu falei, espera um pouquinho. Nós temos que analisar a prova numa tríplice vertente. A prova quanto à existência, a prova quanto à legalidade e a prova quanto à autenticidade. Então, se a prova existe, ótimo. Se essa prova existe, eu ainda tenho que analisar se ela é legal, lícita, a licitude da prova, a legalidade da prova, a legitimidade da prova. Se a prova existe e é legítima, é legal, eu ainda tenho que ir para um outro campo, se ela é autêntica. E quando eu violo a cadeia de custódia, eu não estou violando o plano da existência. Eu não estou violando o plano da licitude. Eu posso estar interferindo no plano da autenticidade. Então, se foi obedecida mais ou menos a cadeia de custódia, isso implicará numa prova mais ou menos autêntica, mas não numa prova inexistente, não numa prova ilícita. Repito, numa prova mais ou menos autêntica. Vai ser valorada pelo juiz no caso concreto. Eu estou dizendo isso porque o STJ tem um julgado, Fred, até queria depois sua opinião, dizendo que o simples descumprimento da cadeia de custódia acarreta a absoluta imprestabilidade da prova. Eu acho que isso é errado. Eu acho que é errado. Você mesmo mencionou a prova testemunhal no processo penal. Calma, o fato de ser a testemunha uma criança, o fato de ser a testemunha um ébrio, o fato de ser a testemunha uma prostituta ou o que o valha, isso vai ser aquilatado pelo magistrado no momento de valorar aquela prova. Não sei se você concorda. O tema é muito complexo. Você sabe que eu tenho uma teoria das invalidades, segundo a qual não há invalidade sem prejuízo. Isso vale também para a prova produzida em desobservância a algum tipo de regra legal. Então, a princípio, se a quebra da cadeia não gera prejuízo quanto à aferição dos vestígios que precisam ser examinados, né, os elementos de prova que precisam estar bem custodiados, né, precisam ter sido bem transportados para que a gente possa fazer a perícia, acho que não pode invalidar. Mas eu acho que vai ter que buscar um pouco no direito americano isso. Porque o desenvolvimento... na verdade, toda a teoria da prova ilícita, tal como a gente conhece, foi desenvolvida muito pelos tribunais americanos. Né? E a gente vai ficando aí 20 anos, 30 anos de diferença, a gente vai recebendo no Brasil. Talvez seja o caso de a gente investigar como os tribunais americanos eles enfrentam, quais são as exceções, porque lá há muitas exceções, regras que permitem a inclusão de provas obtidas de maneira ilícita. Basta ver o artigo 157 do Código de Processo Penal, cujos parágrafos 1º e 2º são inspirados na jurisprudência americana. Ou da descoberta inevitável. Você falou uma coisa muito pertinente. Quando você cita a jurisprudência americana, eu citei no livro isso. Qual caso é emblemático? Quando eu digo emblemático, porque ele é um caso que foi discutido no mundo inteiro, teve uma vitrine mundial. Qual caso a cadeia de custódia foi determinante? Você lembra? Não. O.J. Simpson. Ah, sim. Do documentário e tudo, né? Já tem até documentário sobre isso. Aliás, o documentário da Netflix mostra muito bem isso. Aonde que o promotor perdeu aquele júri do O.J. Simpson? Ele perdeu o júri exatamente na cadeia de custódia da luva. Não sei se você lembra. Importante, não me lembrava, foi muito bom você ter dado esse exemplo. O advogado, tem um filme na Netflix que é feito pelo John Travolta, tal, ele que faz um dos advogados. Ele percebe que a luva ela não encaixaria na mão do O.J. Simpson. A luva tida como a luva do criminoso. Ele, no momento de descuido do tribunal, ele vai e põe a luva na mão dele e ela não cabe. A hora que ele mede a mão dele com a do O.J. Simpson, que é interpretado pelo
Gupa Júnior lá, não sei o que, sei lá o nome dele. Bom, ele mede e fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou provocar o promotor para que você experimente essa luva. Hora que ele experimenta a luva não serve. E aí ele começa a questionar exatamente a cadeia de custódia da prova. E eu cito isso no livro. Eu cito isso. Aliás, eu cito no livro, Fred, a cadeia de custódia, às vezes nós temos a mania de entender que tudo veio do direito, mas a cadeia de custódia, há séculos, ela já é tida como importante no mercado de pedras preciosas. A cadeia de custódia é importantíssima no mercado de madeira, obra de arte, na medicina. Perfeito. Beleza, massa. Enquanto eu vou pegar um outro tema aqui, vá falando o nome do filme, o pessoal tá perguntando. O nome do filme é isso. É uma série e tem um filme, né? Na verdade, é um seriado na Netflix. Tem um seriado, exatamente. É um seriado muito legal. E ele mostra, inclusive, nesse seriado, a importância do promotor ser concursado e não ser eleito. A preocupação do promotor e dos promotores com a eleição que se avizinhar. Bom, e depois tem um livro sobre o caso onde os promotores depois perderam a eleição, a promotora perdeu a eleição, os assistentes saíram, eles escreveram o livro, 2 dos promotores do caso escreveram o livro, e a promotora principal do caso, hoje ela é comentarista de um canal de notícias dos Estados Unidos. Mas o seriado na Netflix chama O Povo contra O.J. Simpson. O pessoal está dizendo aí. O.J. Simpson. O pessoal está dizendo. Mandar um abraço para Simonal, Rogério, que está aí, entrou aí, mandou um abraço para a gente. Simonal é uma pessoa muito importante da nossa história aqui no LFG. Um abraço grande. Meu amigo, o próximo ponto aqui da nossa conversa é o seguinte. O pacote anticrime, ele reformulou, ele aperfeiçoou muito o regramento da colaboração premiada. A colaboração premiada estava regulada em um artigo da lei de organizações criminosas, agora vem um novo artigo com muitos parágrafos, trazendo muito da evolução doutrinária e jurisprudencial do assunto, ele incorporou, eu achei particularmente que melhorou bem. Para nós do processo civil, para mim em particular, 2 pontos são dignos de nota. Primeiro que o pacote de crime é a segunda lei do Brasil, segunda só, depois do CPC, que usa um termo que era doutrinário e que foi incorporado ao texto da lei, que é negócio jurídico processual. É uma coisa interessante, esse termo é um termo doutrinário, eu sou um entusiasta disso há muito tempo, mas não era um termo legal. O CPC não usa esse termo. Era um termo que a doutrina usava. Aí a Lei de Liberdade Econômica de setembro usa esse termo e logo depois o pacote anticrime usou para dizer que a colaboração premiada é um negócio processual. Isso é interessante. Primeiro, pela consagração da categoria. Segundo, porque insere no contexto do processo penal uma categoria que envolve a autonomia da vontade. Então, esse é um ponto que eu gostaria que você nos ajudasse a entender. E o segundo ponto, esse para mim é mais curioso também, é que no artigo 3º-B, o 3º-B, que é da Lei de Organizações Criminosas, inserido pelo pacote de crime, a lei fala que durante as tratativas, durante a negociação para a colaboração, é preciso respeitar a boa-fé. É uma boa-fé objetiva na fase de pré-contratação, como sempre se fez no direito civil. O direito civil também tem boa-fé objetiva pré, durante e pós-contratual. O Código, agora a legislação processual penal, fala expressamente em boa-fé, no caso, boa-fé objetiva. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Rogério. Pelo menos eu não sou um estudioso de processo penal, mas eu não me lembro de ter estudado no rol dos princípios do processo penal o princípio da boa-fé. Não era um assunto para mim. Não sei como é que está hoje o pensamento, se os livros de penal, se o seu próprio livro de processo penal, se Auri, Pacelli, Nutti, o pessoal que escreve e domina o processo penal do Brasil, se Gustavo Badaró, se coloca o princípio da boa-fé como um dos princípios do processo penal. Já que agora tem essa previsão expressa. Pelo menos na colaboração premiada tem essa previsão expressa. O que você pode nos dizer sobre isso?
Legal. Então vamos lá. Primeira observação importante é que você está com um discurso que é muito sedutor para quem trabalha no processo penal. Por quê? Porque o processo penal sempre foi aquele processo mais pobre que ressalvava a possibilidade de trazer o processo civil para suprir lacunas, para o juiz poder trabalhar com verdadeira equidade, etc. Então, o processo penal sempre admitiu o seguinte: eu tenho um processo mais rico, que é o processo civil, e esse processo civil ele vai me ajudar em caso de lacunas e por aí vai. E a boa-fé, a gente sempre trabalhou com o processo civil. A gente sempre emprestou o processo civil para o processo penal. E agora você começa a trabalhar um discurso onde, eventualmente, o processo penal vai poder servir ao processo civil. Olha que interessante. É mais ou menos o médico que nunca quis ser dentista e o dentista que agora quer ser médico. Então, é uma coisa meio interessante. Uma mão que lava a outra no fundo. Essa expressão boa-fé, agora introduzida no artigo 3º-B, eu vou até, se você me permite, vou até ler como é que está aqui. Está assim, ó. Está me ouvindo? Estou ouvindo. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração premiada demarca o início das negociações e constitui também um marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento do sigilo. Então, olha que interessante. Não é só a expressão boa-fé que veio da doutrina e foi positivada na lei. Também a própria confidencialidade. Se você for no documento anterior, a confidencialidade nasceu do dia a dia, onde os advogados passaram a exigir um documento, um termo de confidencialidade. E agora, olha que interessante, positivaram essa confidencialidade. E o rompimento dessa confidencialidade, a violação do sigilo e quebra da confiança e da boa-fé, acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que o acordo ele perca sentido. Agora, cuidado. Aqui nós não estamos diante de uma hipótese de revogação do acordo. Aqui nós não podemos confundir o artigo 3º-B com revogação do acordo. O artigo 3º-B não traz o colaborador revogando ou dando causa à rescisão por descumprimento do que ele acordou. Não. Aqui trata-se de uma quebra no pacto de confiança imprescindível no negócio jurídico processual, principalmente um negócio como esse. E você menciona, Fred, negócio jurídico processual, que era uma expressão que o Supremo já... falar o seguinte, isso pode ser tido como desistência do acordo e não revogação do acordo. Mas você usou negócio jurídico processual. O Supremo já usava essa expressão antes mesmo de ser positivada. Eu quero saber a sua opinião seguinte. A partir do momento que foi positivada a expressão negócio jurídico processual, você acha, e aqui é uma provocação, não estou extraindo conclusão, você acha que é possível ser realizado por quem não é titular da ação penal? Depende do conteúdo do negócio. Eu não posso negociar um poder que eu não tenho. Então, a polícia, por exemplo, o Supremo entendeu que colaboração premiada a polícia pode fazer. Ela pode negociar aquilo que ela pode fazer. Ela não pode negociar que o MP não vai propor uma ação. Se o poder é de outra pessoa, eu não posso negociar algo que não me pertence. Então me parece que quando o Supremo entendeu que polícia pode negociar, fazer colaboração premiada, que é um negócio típico, evidentemente só vai poder fazer naquilo que diz respeito à atuação da polícia. O que diz respeito à atuação do Ministério Público, não dá. Mas quando você percebe os prêmios da lei, perdão judicial, redução ou substituição de pena, você acha que esses prêmios decorrentes da colaboração premiada autorizam o negócio jurídico processual por quem não tem a capacidade postulatória desses efeitos? Eu tenho dificuldade de ver. Eu nunca entendi bem
quando eu escrevi sobre... Eu estou fazendo, é uma provocação que eu estou fazendo para deixar bem claro o seguinte, que eu fui um dos primeiros a escrever sobre a colaboração premiada e a possibilidade de ser realizada pelo delegado de polícia. Eu sempre defendi essa possibilidade de ser realizada pelo delegado de polícia. Eu é que agora, apesar de defender a possibilidade, eu é que agora estou tentando conciliar essa opinião que o delegado tem que celebrar com a lei nova. Inclusive, Gilmar Mendes já diz que ele acha que tem que revisitar esse tema. Então, por isso que eu estou te perguntando a título até de... Quando eu escrevi sobre colaboração premiada em 2015, eu disse que a polícia podia fazer, porque a lei permitia, mas uma vez o Ministério Público concordando, né? Ela pode fazer, o Ministério Público ratifica, e aí, beleza. Se o Ministério Público vier ratificar, beleza. Mas, de fato, o Supremo depois disse que podia, e eu tenho um pouco de dificuldade de um tipo de negócio que envolve, no fim das contas, o poder de demandar, que não é da polícia, é do Ministério Público. Então, é estranho. Sem a participação do Ministério Público, fica estranho. E aí vem outra questão, para emendar, né, uma coisa na outra. O mesmo pacote anticrime que aperfeiçoou a dogmática da colaboração premiada promoveu a revogação, ou melhor, a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade, que é um artigo que proibia negócio em improbidade. Ele agora previu no parágrafo 1º o acordo de não persecução civil. E no parágrafo 10, salvo engano, é o 10 ou 12 do mesmo artigo 17, expressamente previu a possibilidade de acordo em improbidade. Então, o que era antes proibido, agora é expressamente permitido, com a inclusão do acordo de não persecução civil. Por que eu estou juntando esses dois assuntos? Primeiro, porque você também atuou em improbidade como promotor. Salvo engano, você já atuou em improbidade como promotor. Queria falar um pouco sobre isso. Segundo, porque é interessante como uma lei processual penal, ela também muda improbidade, mostrando que entre improbidade e processo penal há uma zona de interseção muito interessante a ser desenvolvida, talvez na criação de uma categoria, de um direito processual sancionatório, como gênero, do qual o processo da improbidade e o processo penal e o processo disciplinar administrativo pudesse ser espécies. Mas também, para perguntar a você, se você acha que é possível a gente pegar a colaboração premiada, que é um negócio típico do processo penal, e usá-la como um negócio atípico na improbidade administrativa. Eu, para mim, já defendo isso há muito tempo, mesmo antes da lei. Mas agora, com a lei, agora fica muito mais fácil. Eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Legal. Deixa eu ver se está aqui. Fred, eu trabalhei muito tempo, 17 anos na improbidade administrativa. E eu não entendia por que eu poderia fazer acordos no processo penal que têm consequências drásticas e não posso fazer acordo na lei de improbidade administrativa. E aí tem um artigo teu, é um artigo que eu usei muito, que você fala o seguinte, olha, a lei de improbidade administrativa, eu estou contando isso não para você relembrar, porque eu tenho certeza que você lembra, mas para quem eventualmente nos assiste e não leu, é importante conhecer esse artigo. Você, de uma forma muito peculiar, falou o seguinte, espera aí, o processo penal é da década de 40. Quando veio a lei de improbidade na década de 90, ela veio com aquele espírito punitivista, um modelo de justiça conflitiva do processo penal. Então, a lei de improbidade, ela divorciou do processo civil e ela ficou muito mais casada com o processo penal no modelo de justiça conflitiva, evitando consenso, evitando negócios. Porém, a lei de improbidade administrativa estacionou. O processo penal, a partir do século XXI, começou a migrar para a justiça consensuada, começou a criar cada vez mais institutos de justiça típicos de modelo de justiça consensuada. E aí você falou, pera um pouquinho, se a lei de improbidade, quando nasce, ela se espelha no processo penal, e hoje o processo penal muda
tem outra roupagem, não tem sentido a lei de improbidade não admitir esses instrumentos de consenso. Então, com base nesse seu artigo, que você até fala a possibilidade de negócio jurídico processual, ainda que semelhantes à colaboração premiada na lei de probidade, eu acho absolutamente viável, acho possível. Acho absolutamente possível. Agora, nós temos que analisar o que eu posso negociar na improbidade. Assim, que eu não tenho dúvida de que eu posso trabalhar um negócio jurídico na lei de probidade. Não tenho dúvida. Agora, com o acordo de não persecução civil, acabou. Agora, a questão ela mudou, a questão avançou. Eu não discuto mais se cabe ou não negócio jurídico processual na improbidade. O que eu discuto é o alcance das condições que são negociadas. O que eu posso negociar? Posso negociar perda do cargo? Posso negociar reparação de dano ao erário? Já que o valor a ser indenizado nem é meu, é do erário, é do poder público. Posso negociar quando eu estou diante de uma infração que está sujeita à lei de ineligibilidade? Então, a discussão agora é outra, Fred. A discussão é o que nós podemos discutir no âmbito do negócio jurídico na improbidade administrativa. É exatamente isso. Concordo 100% com você. Acho que o caminho é esse. Inclusive, tem um caso bem conhecido uma colaboração premiada envolvendo a Lava Jato, que foi para o TRF4, porque foi uma colaboração premiada que envolvia também ressarcimento ao erário, um grande acordo celebrado com o MPF, e a Advocacia da União recorreu, dizendo que, como havia ressarcimento ao erário, a União tinha que fazer parte, porque o dinheiro era dela. E aí isso foi discutido, se admitiu no TRF, antes do pacote de crimes, foi em 2017, se admitiu no TRF a colaboração premiada, mas se disse que, havendo negócio contra ressarcimento ao erário, o poder público tinha que ter participado, a pessoa de direito público tinha que ter participado, porque o dinheiro era dela, o MP não poderia negociar isso. Agora, eu pergunto, meu amigo, prosseguindo aqui na nossa caminhada, você pode falar um pouco sobre esse parágrafo 5º do artigo 157 do Código de Processo Penal, porque ele é um, como é que eu posso dizer? Ele é um imortal, né? É um Highlander, porque ele chegou a ser o parágrafo 4º. Ele era o parágrafo 4º em 2008. Aí ele foi vetado. Foi vetado, Lula vetou em 2008. E agora ele renasce com o parágrafo 5º. E Bolsonaro não vetou. Explica um pouco para o pessoal o que é esse polêmico, muito polêmico, sobre o qual conversamos em janeiro, parágrafo 5º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Eu vou abri-lo aqui, se você me permite. Claro. Deixa eu até abrir aqui, porque eu acho mais fácil falar para o... Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Pega aqui, fica mais fácil. Enquanto eu abro aqui, Fred, só falar um detalhe importante. Você mencionou a história desse parágrafo. Esse parágrafo 5º, que fala do escanteamento do juiz que tem contato com prova ilícita, em 2008, quando ele foi vetado pelo presidente Lula, que seguiu uma sugestão da AJUF e que tinha como um parecer feito pelo então juiz federal Sérgio Moro. Olha que interessante. E depois esse parágrafo volta. Esse detalhe eu não sabia. Volta. Então, a AJUF apresentou para o então presidente Lula uma sugestão para vetar o parágrafo 4º do Moro e Lula juntos. Moro e Lula juntos. É um episódio histórico, né? Moro e Lula juntos em 2008. Em 2008, a AJUF, ela, com base no estudo feito pelo Sérgio Moro, fala para o Lula, sugerimos o veto. Lula veta. 12 anos depois, Sérgio Moro é ministro da Justiça,
que inclusive prendeu o Lula. E como ministro da Justiça, ele sugere o veto. Esse veto não acontece, mas o Supremo suspende a eficácia jurídica desse dispositivo. Olha que interessante. Então, quando você vai lá em 2008, vamos imaginar, vamos voltar para 2008 e vamos olhar para o Lula e para o Moro e dizer o seguinte, ó, esse aqui é juiz e vai te prender. Você vai ser preso. E ele vai deixar a magistratura e vai ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Olha que interessante. Cara, é uma loucura, né? Como já diziam, eu só sei que nada sei, ou graças a Deus eu não sei o que vem amanhã. O Rogério, um dos nossos participantes aqui disse que o parágrafo 5º do 157 voltou por emenda de Marcelo Freixo, do PSOL. E Bolsonaro, contrariando o Supremo de Justiça, não vetou. Ou seja, podemos dizer que assim como Lula e Moro estavam juntos em 2008, Bolsonaro e Freixo estavam juntos em dezembro de 2019. É isso mesmo, meu amigo? Pelo menos, não sei se juntos, mas que eles concordaram em algum momento. Rapaz, como é que um historiador vai tratar disso daqui a 100 anos? Imagina o papel de um historiador explicando esse período daqui a 100 anos. Realmente é incrível. O parágrafo 5º, que você apelidou de Highlander com razão, o parágrafo 5º diz o seguinte: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Então, uma prova considerada inadmissível, ela vai ter um efeito do coronavírus, né? Ela é um coronavírus aqui, ó. Ela contamina o magistrado e acaba escanteando esse magistrado esse parágrafo 5º é um Covid. É um Covid da vida. Eu critico esse parágrafo 5º. Veja, tem algumas críticas que devem ser feitas e eu acho que todos não podem perder de vista. Primeira coisa, será que esse parágrafo 5º é constitucional ou eu estou diante de uma sanção endoprocessual para o juiz e o juiz não pode sofrer sanção endoprocessual? O juiz tem que ser respeitado no seu convencimento. Então, é interessante a constitucionalidade desse dispositivo a partir do momento em que ele parece ser uma sanção endoprocessual para o magistrado. Segunda coisa, eu entendo e estou defendendo isso no livro, o seguinte, estou defendendo que o parágrafo 5º, quando fala em prova declarada inadmissível, claro que ele só está falando da prova ilícita. E aqui tem gente que critica a divisão feita por Ada Pellegrini e Grinovo. Ela já diferenciava a prova ilícita da prova ilegítima. Aqueles que discordavam dessa classificação de Ada Pellegrini, agora essa classificação ela ganha importância. Porque eu tenho que entender que o parágrafo 5º, Fred, só se refere à prova obtida por meio ilícito, não abrangendo a prova obtida por meio ilegítimo. Não pode aqui escantear o juiz porque foi produzida uma prova que contrariou regras do processo. Eu tenho que escantear o juiz, se é que esse juiz deve ser escanteado, se ele tomou contato com prova que viola o direito material. O direito material. Bom, então são duas observações, já vou para a terceira. Primeira, parece inconstitucional porque trata-se de verdadeira sanção endoprocessual para o magistrado. 2, eu acho que se essa norma passar no teste de constitucionalidade, ela deve se restringir para as provas obtidas por meio ilícito. E digo mais, aqui é uma conclusão que eu estou extraindo no livro e debati isso com você. Eu acho que o juiz só pode ser escanteado se esse juiz participou da produção da prova, por exemplo, foi ele que determinou de ofício uma escuta telefônica, se ele participou da prova, ou se ele já admitiu essa prova, ele já se contaminou, já mostrou que está convencido dessa prova. Aí sim, esse juiz tem que ser escanteado. Agora, se eu tenho um juiz que não participou nem diretamente da produção da prova, e mais, Fred, ele desde logo escanteou, refutou essa prova, ele no momento de valorá-la, ele falou, essa prova é ilícita.
Esse juiz não pode estar contaminado, ele tem anticorpos. Ele não pode estar contaminado. Esse juiz falou o seguinte: eu não vou admitir essa prova. Se você escantear um juiz desse, é um absurdo. Esse juiz não tem que ser escanteado, ele tem que ser preservado. E aí fica muito fácil você começar a tirar juiz do processo. Olha se esse parágrafo 5º não for interpretado dessa forma, olha o que vai acontecer, Fred. E aí eu já volto a palavra para você. O que não é incomum que eu vou falar, tá? Não vamos aqui pensar, o Rogério está criando um caso absurdo. Não, é muito provável que aconteça o seguinte. Uma das partes junta uma prova obtida por meio ilícito. O juiz do processo, primeiro grau, ele admite ou não admite essa prova. A parte contrariada recorre para o tribunal. O tribunal pode dar razão ou não para o juiz e novamente desagradar uma das partes, que pode querer recorrer para o STJ e para o STF. Essa prova, efeito Covid-19, ela vai fazendo o quê? Ela vai contaminando as autoridades judiciárias. Então eu brinco que esse parágrafo 5º ele vira uma verdadeira bola de boliche. Vai tirando os magistrados. Absurdo, absurdo. Eu concordo com você, acho que a interpretação tem que ser essa. O juiz só é afastado se ele aceitou a prova. Se a prova foi juntada, ele de pronto já não admitiu, não há porquê. Porque senão seria você estimular a má-fé processual evidente, né? E a escolha do juízo. Eu vejo, só tenho duas considerações um pouco diferentes de você. Eu acho que essa regra aí é uma regra de impedimento. Então não é uma sanção, é um impedimento. Assim como tem um impedimento, o juiz que participou em primeira instância, ele não pode julgar a causa em segunda instância. Não é porque ele é ruim, gente boa, bandido, nada disso. É um dado objetivo de que o sujeito já teve contato com a causa em primeira instância, não vai poder ter contato numa segunda instância. Isso é uma regra clássica de impedimento, cuja ratio me parece muito semelhante a essa. Se o juiz aceitou uma prova, ele aceitou, ele entendeu que a prova era válida, e depois essa prova foi considerada ilícita ou inválida, ele fica contaminado. Do meu modo de ver, ele fica contaminado. Então eu acho que a regra é uma regra de impedimento, semelhante àquela outra, com a mesma raça da outra. Então eu discordo um pouco dessa ideia de que é uma sanção. E a outra coisa é o seguinte: com essa interpretação que você está dando, de que eu encampo, não me parece inconstitucional o dispositivo. O dispositivo é um dispositivo que precisa de uma interpretação conforme. Eu concordo com você. Ele precisa de uma interpretação conforme. Se for essa interpretação. Então, se vencer a fase da sanção endoprocessual e for impedimento, ainda tem que ter essa interpretação restritiva. Que eu acho que está certo. Então, o juízo de inconstitucionalidade, em tese, eu acho que não dá. Algumas interpretações desse dispositivo serem constitucionais, concordo com você. Portanto, é possível salvar o dispositivo. Eu acho que é possível salvar. Pela interpretação conforme, né? Pela técnica da interpretação conforme. Agora, para a reta final da nossa conversa, eu queria lhe fazer uma pergunta para a gente começar a acabar. O pacote de crime, eu não senti uma preocupação, e me corrija se eu estiver errado, com a parte dos precedentes em matéria penal, que é um tema que eu particularmente tenho gostado muito de refletir, já estive até orientando que escreveu sobre o assunto. Eu queria saber de você isso. Como é que hoje o processo penal, os processualistas penais, têm compreendido um sistema de precedentes obrigatórios no processo civil, que já está bem consolidado, que os precedentes obrigatórios no processo penal, no penal e no processo penal, implicariam uma revisitação do princípio da legalidade do direito penal, que seria um princípio da conformidade com o direito, legalidade do crime, sem dúvida, legalidade da pena, sem dúvida, mas das fontes do direito penal e do direito processual penal, talvez a gente tenha que refletir um pouco. Se o Supremo, o STJ, dá, portanto, uma interpretação a uma conduta, mudando a interpretação dessa conduta para considerar uma conduta não criminosa, por exemplo, a mesma conduta que antes era tida como criminosa, passa a ser considerada como não criminosa em um precedente obrigatório, será que isso não seria o equivalente a uma abolição crimes e, portanto, um precedente com eficácia retroativa?
para beneficiar, né? Então são reflexões. Eu não senti essa preocupação do pacote de crime, então queria saber se, e aí por isso que é a última pergunta, se o processo civil pode agora ajudar o processo penal na construção, no desenvolvimento de um sistema de precedentes penais e processuais penais. Veja, Fred, o processo penal ele não está tão avançado no tema precedentes como está o processo civil. Mas o processo penal já começa a colocar as manguinhas de fora. Nós não podemos esquecer que sempre foi uma relutância dos magistrados seguirem necessariamente súmulas, e hoje nós temos no processo penal também as súmulas vinculantes, isso é importante. Os precedentes, principalmente quando você pensa a atuação do Ministério Público, tem esbarrado muito nisso. Vou te dar um exemplo. Eu discuti até com um colega, um juiz, recentemente. O MP de São Paulo fez uma reunião, assim, tal, os promotores preocupadíssimos com o fato do procurador-geral estar cada vez mais ingressando com recurso extraordinário e recurso especial. E o procurador-geral explicou para a classe o seguinte: gente, a partir do momento que o STF e o STJ decidiram daquela maneira, criando aquele precedente, ainda que não tenha súmula vinculante, eles não estão mais admitindo os recursos constitucionais. Então, eles criam isso, eles nem admitem mais os recursos constitucionais. E aí, quando a gente compara, aí você pensa no processo penal. Então, acabou sendo, para o Ministério Público, acabou sendo algo muito impositivo. Pronto, é uma barreira. O Ministério Público obedece a precedentes. Eu não estou dizendo que esses precedentes chegam ao ponto de revogar crimes, etc. O princípio da legalidade é um princípio muito forte que talvez não permita esse precedente ganhar a musculatura que tem no processo civil. Mas olha no processo penal como ele já vai evitando aqueles recursos. Mas o grande problema, Fred, por isso que a gente discute, ele não impede a defesa de furar os precedentes. Por que ele não impede a defesa de furar os precedentes? Porque 25 segundos, viu? 25 segundos. Porque a começou a contagem aqui regressiva. A defesa fura os precedentes por meio de habeas corpus. Bom, então aqui, os 25 segundos serviu para isso. Meus queridos, Rogério, meu querido, beijo grande, obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Tchau, tchau para todo mundo. Vai ficar no Stories, eu boto no YouTube depois. Beijo.